Graça e paz, irmãos de Rialma, que bênção, que privilégio poder falar com os irmãos nesse dia que o Senhor fez, dia maravilhoso. Quero lembrar os irmãos que domingo que vem, estaremos aí para ministrar a ceia. Na verdade, nós vamos no sábado, aproveitamos, fazemos aí algumas visitas, para alguns irmãos. No domingo à noite nós temos o nosso culto, temos aí a nossa ceia, coisa maravilhosa. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, não quero tomar muito tempo, mas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Colossenses capítulo 3, que diz assim: portanto, se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse texto de Colossenses, ele, como toda palavra de Deus, é um desafio para a nossa alma. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma, por volta do ano 61. Não foi Paulo que fundou essa igreja, provavelmente foi Epáfras, mas quando os historiadores dizem que quando Paulo estava em Éfeso, Paulo deu um suporte para os irmãos que estavam ali na cidade de Colossos para fundar essa igreja. E essa igreja cresceu, essa igreja prosperou, porém, como toda obra de Deus tem os opositores. Se a gente olhar aqui dentro da própria carta, a gente vai perceber que havia na igreja pensamentos relativistas, pensamentos que permitiam ao ser humano fazer qualquer coisa, deixando assim a prática cristã. Quando ele diz aqui no próprio capítulo 2 de Colossenses, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, sábado, porque as pessoas estavam acrescentando a salvação outras coisas que eram parte da lei. E Paulo então escreve essa carta para combater ali as heresias que estavam permeando dentro daquela igreja. Então eu começo aqui com o capítulo 3, versículo 1, quando diz: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. É interessante que o texto diz, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. No versículo 20 do capítulo 2 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então a ideia aqui é que você morre para o mundo e ressuscita para Jesus. Essa ideia ela aparece também em Romanos capítulo 6, na figura do batismo. Quando a pessoa batiza, por exemplo, a figura é que ele morre, quando desce as águas, se submerge e ressuscita quando sai das águas. Essa é a ideia do batismo. E essa ideia do batismo é nada mais, nada menos do que a experiência que a pessoa tem com Jesus Cristo. Porque mais do que ter uma experiência com a religião, meus irmãos, a experiência com Jesus é fundamental. E o texto aqui é bem claro, eu quero deter um pouco nesse texto, quando diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se você experimentou a vida eterna, se você tem uma intimidade com o Senhor, se você nasceu de novo,
Você foi ressuscitado com Jesus. Por que você foi ressuscitado? Então essa ressurreição aqui, ela é uma ressurreição espiritual. Não está falando de uma ressurreição física, quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja. Essa ressurreição é uma ressurreição espiritual. Como diz Efésios, né, o capítulo 2 de Efésios é claro quando diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, então, quando essa pessoa morta espiritualmente encontrou com Jesus, ela experimentou vida. Ela ressuscitou espiritualmente. Ela estava morta, encontrou com Jesus, recebeu o sopro de vida, encontrou com Jesus, experimentou a vida, experimentou a salvação. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, porque os dois versículos dizem assim, o primeiro e o segundo diz assim: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. O versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto. Amados, nós só podemos buscar as coisas do alto, nós só podemos pensar nas coisas do alto no momento em que nós temos uma experiência com Jesus. Não tem como forçar uma pessoa que não tenha encontrado com Jesus pensar nas coisas do alto. Não tem como forçar uma pessoa a pensar nas coisas de Deus quando essa pessoa ainda não experimentou a vida eterna. Quando essa pessoa não teve uma experiência de salvação com Jesus. Então é forçoso, né? É sem base forçar uma pessoa a ser cristã se essa pessoa ainda não nasceu de novo, se essa pessoa ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então a minha palavra para você nessa manhã, nesse dia, né? não apenas nessa manhã, mas nesse dia, é que em primeiro lugar você tenha um encontro com Jesus. Porque se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, aí sim, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, você vai buscar as coisas lá do alto e você vai pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, quem é nascido de Deus, ele está com o corpo na terra, mas com a mente em Jesus. Ele está com o corpo aqui nesse mundo, mas com o Espírito ligado ao Espírito Santo, com a alma ligada ao Senhor Jesus Cristo. Então, que você nessa manhã, que você nesse dia, possa fazer uma retrospectiva, se você tem ou não certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Se Jesus voltar, você vai encontrar com Ele nos ares? Como é que está a sua segurança de salvação? Então eu quero tocar nesse ponto, frisar nesse ponto, porque é fundamental. O texto diz: se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. Então, se você experimentou a vida eterna, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, não será um sacrifício, não será um peso, tá? Não será algo complicado de se fazer. Por quê? Porque o seu espírito já foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus ao encontrar com Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Então, que você possa ter a certeza de vida eterna. Se ainda não tem, encontre Jesus Cristo, receba Jesus. Eu quero depois continuar compartilhando esse texto ainda de Colossenses, porque diz assim o verso 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então concluindo, você morre para o mundo, você ressuscita para Jesus, para a glória de Deus. E nesse ressuscitar, você tem convicção, você tem certeza da sua salvação. Abra o coração para Jesus e o receba como Senhor e como Salvador. Você que é crente, ore, busque, pense nas coisas do alto. Não permita que as coisas daqui da terra venham afligir a sua alma. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oremos. Pai Santo, Deus de graça, Deus de misericórdia, abençoe aos amados irmãos. Abençoe os irmãos de Rialma, os que são congregados, os que são membros, ó Pai, aqueles que têm ido à igreja, ou aqueles que já ouviram a Tua palavra, ó Deus, num momento ou em outro momento. Que a Tua graça e a Tua misericórdia guarde cada um destes Teus servos e abençoe assim toda a igreja de Rialma. Abençoe assim também, ó Deus, a cidade de Rialma. Abençoe o povo de Rialma. Esta é a nossa oração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, que Deus os abençoe.